Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Valdemara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like cheio de bênção. Estamos lendo a Bíblia. Estamos em 1 Reis 7. Salomão edifica um palácio. Salomão construiu também o seu palácio, levando 13 anos para acabá-lo. Construiu ainda a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedros, com vigas de cedro sobre as colunas. No alto havia uma cobertura de cedro, sustentada por 45 colunas em fileiras de 15. Havia 3 fileiras de janela, uma janela de frente para a outra. Todas as portas e esquadrias eram quadradas e as janelas ficavam em 3 fileiras, uma de frente para a outra. Depois, Salomão fez um pátio de colunas de 50 côvados de comprimento e 30 de largura em frente dele. Fez outro pátio com as suas respectivas colunas e degraus e também fez o salão do trono, onde julgava, isto é, o salão do tribunal, revestido de cedro, desde o soalho até o teto. O palácio onde morava, no pátio em frente, era semelhante a este. Também para a filha do faraó, que ele tomara por mulher, fez um palácio semelhante ao salão do trono. Todas essas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida com uma serra, nos seus lados interior e exterior, e isso desde o alicerce até o beiral do teto, e por fora até o grande pátio. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, de 10 e de 8 côvados, e por cima delas havia pedras valiosas, lavradas sob medida e madeira de cedro. O pátio grande tinha em redor 3 câmaras de pedras lavadas, com uma camada de vigas de cedro. Assim, era também o pátio interior do templo do Senhor e o pórtico do templo. As obras do templo. O rei Salomão ele mandou trazer Irão de Tiro, e ele era filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e seu pai era um homem de Tiro que trabalhava o bronze. Então Irão ele tinha conhecimento, habilidade, competência para fazer todo tipo de objeto de bronze. Ele veio ao rei Salomão para fazer toda a obra necessária. Então ele fez as 2 colunas de bronze, cada uma com 18 côvados de altura e 10 côvados de circunferência. E também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colinas. E cada capitel tinha 5 côvados de altura. Havia redes de malha e correntes entrelaçadas para os capitéis que estavam no alto das colunas, 7 para cada capitel. Assim fez as colunas, fez também 2 fileiras de romãs em redor, sobre uma rede, e para cobrir os capitéis que estavam no alto das colinas. Assim fez com cada um dos capitéis. E os capitéis no alto das colinas do pátio tinham um formato de lírios e mediam 4 côvados de altura. Em cada um dos capitéis das 2 colunas, justamente em cima do bojo que estava junto à rede, havia 200 romãs enfileiradas em redor. Depois ele levantou as colinas no pátio do templo, e quando levantou a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e quando levantou a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. O alto das colinas tinha formato de lírios, e assim encerrou-se o trabalho das colunas. E ele também fez o tanque de metal redondo de 10 côvados de diâmetro, 5 côvados de altura e 30 de circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia botões que o circundavam, 10 em cada côvado, contornando o tanque em 2 fileiras de botões fundidas juntamente com o tanque. O tanque ele estava fixado sobre 12 bois, 3 dos quais estavam voltados para o norte e 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O tanque ficava sobre eles e os quadris deles estavam voltados para dentro. Ele tinha 4 dedos de espessura e a borda era como a de um copo, como flor de lírio. Tinha capacidade para 2.000 batos. Ele fez também os 10 suportes de bronze, e cada um tinha 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura.
Os suportes eram assim, eles tinham painéis que estavam fixados em moldura, e sobre os painéis que estavam em moldura havia leões, bois e querubins, bem como nas molduras em cima e debaixo dos leões e dos bois havia grinaldas pendentes. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze e com eixos de bronze, e os seus 4 cantos tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos com grinaldas de cada lado. A sua boca ela ficava dentro de uma coroa de um côvado de altura, em forma de pedestal, com um côvado e meio de diâmetro. Nessa boca também havia entalhes e os seus painéis eram quadrados e não redondos. As 4 rodas ficavam debaixo dos painéis e os seus eixos ficavam no suporte. A altura de cada roda era de um côvado e meio. E as rodas eram como as de um carro. Seus eixos, seus aros, seus raios e seus cubos todos eram fundidos. Havia 4 apoios nos 4 cantos de cada suporte, formando uma só peça com o suporte. No alto de cada suporte havia um cinto redondo de meio côvado de altura e também no alto de cada suporte havia apoio e painéis que faziam parte dele. Nas placas dos seus apoios e nos seus painéis lavrou querubins, leões e palmas conforme o espaço que havia em cada uma com grinaldas em redor. Deste modo fez os 10 suportes, todos com a mesma fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e cada uma delas estava sobre uma das 10 bases. E pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda. O tanque, porém, pôs ao lado direito do templo, voltado para o sudoeste. Irão também fez as caldeiras, as pás e as bacias. E assim acabou de fazer toda a obra que executou para o rei Salomão para o templo do Senhor, isto é, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 votos dos capitéis que estavam em cima das colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre os suportes, o tanque e os 12 bois, debaixo dele as caldeiras, as pás e as bacias. Então todos esses objetos que Irão fez para o rei Salomão, para o templo do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã. Mas Salomão deixou de pesar esses objetos porque eram muitos, e não se averigou o peso do bronze. Salomão também fez todos os utensílios para o templo do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães consagrados, os castiçais de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário interior, as flores, as lâmpadas e as tenazes também de ouro, e as taças, os espivitadores, as bacias, as colheres e os braseiros de ouro puro, e as dobradiças para as portas do santuário interior, isto é, o lugar santíssimo, e as das portas do templo, isto é, o santuário também de ouro. Assim encerrou-se toda a obra que o rei Salomão fez para o templo do Senhor. Então Salomão trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, isto é, a prata, o ouro e os utensílios, e os depositou nos tesouros do templo do Senhor. 1 Reis 8, a dedicação do templo. Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias dos israelitas, para trazerem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, de maneira que todos os homens de Israel se reuniram com o rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Então, quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes carregaram a arca e trouxeram para cima a arca do Senhor e a tenda da revelação. Com todos os utensílios sagrados que havia na tenda, os sacerdotes e os levitas os trouxeram para cima. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que havia se reunido a ele, estavam diante da arca e sacrificavam tantas ovelhas e bois que nem se podiam contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interior, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins.
Os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e as suas varas. As varas sobressaíam tanto que as suas pontas elas eram vistas de dentro do santuário interno, mas de fora não eram vistas, e ali estão até o dia de hoje. Então na arca ela não havia nada além das 2 tábuas de pedra que Moisés guardou ali, quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas junto a Horebe, depois de saírem da terra do Egito. Então, quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrarem por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. A palavra de Salomão ao povo. Então Salomão falou: O Senhor disse que habitaria na escuridão, e certamente te edifiquei um templo para a morada, assento para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a comunidade de Israel, e toda a comunidade ficou em pé. E Salomão disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu a palavra que disse. Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para se edificar ali um templo para o meu nome, mas escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Davi, meu pai, havia proposto no coração edificar um templo ao nome do Senhor Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: Fizeste bem, porém tu não edificarás o templo, teu filho que procederá de ti edificará um templo ao meu nome. E o Senhor cumpriu o que havia prometido, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei um templo ao nome do Senhor Deus de Israel. E ali eu constituí lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, que ele fez com os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. A oração de Salomão. Depois Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, em frente de toda a comunidade de Israel, e estendendo as mãos para os céus, disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima do céu, nem embaixo na terra, que guardas a aliança fiel para com os teus servos que é de todo o coração andam na tua presença. Que cumpristes com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste aos dizeres: Não te faltará diante de mim sucessor, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na minha presença como tu andastes. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? O céu e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que edifiquei. Porém, atende a oração de teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos estejam atentos noite e dia para este templo, para este lugar do qual disseste: O meu nome estará ali para ouvires a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve tu do lugar da tua habitação no céu. Ouve e perdoa. E se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve então o céu. Age e julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder e inocenta o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Quando teu povo Israel for derrotado diante do inimigo por ter pecado contra ti, se eles voltarem para ti, confessarem o teu nome e orarem e fizerem súplicas a ti neste templo, ouve então do céu e perdoa o pecado do teu povo Israel e torna a trazê-lo à terra que deste aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por causa do pecado contra ti, e eles orarem, voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires.
Ouve então do céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre a tua terra, que desce ao teu povo por herança. Se houver na terra fome ou praga, se houver seca ou ferrugem, gafanhotos ou largatas, se o seu inimigo o cercar na terra da sua cidade, seja qual for a praga ou doença que houver. Toda oração, toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o seu povo Israel fizer, conhecendo cada um a aflição do seu coração e estendendo as suas mãos para este templo. Ouve então do céu, lugar da tua habitação, e perdoa e age, retribuindo a cada um conforme todo o seu proceder, segundo vires no coração. Só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então eles te temerão todos os dias que viverem na terra, que deste aos nossos pais. Também quando o estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel vier de terras remota por amor do teu nome, porque ouvirão o teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, quando vier orar voltado para este templo. Ouve do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e saibam que este templo que edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho pelo qual enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolhestes e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve do céu a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares ao inimigo, de modo que os levem cativeiro para a terra inimiga, distante ou próxima. Se na terra aonde forem levados em cativeiro caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, nos desviamos e agimos com maldade. Se voltarem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seus inimigos, que os tenham levado em cativeiro, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para a cidade que escolheste para o templo que edifiquei ao teu nome. Ouve do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecar contra ti, perdoa todas as transgressões que tiverem cometido contra ti, que eles alcancem misericórdia da parte dos que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de fundir ferro. Estejam atentos os teus olhos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires sempre que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor, Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falastes por intermédio de Moisés, teu servo, quando tirastes nossos pais do Egito. Salomão abençoa o povo. Depois que terminou de orar e suplicar ao Senhor, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, Salomão se levantou diante do altar do Senhor, colocou-se em pé e abençoou em alta voz a toda a comunidade de Israel, e dizendo: bendito seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Não falhou, nem sequer uma de todas as boas palavras que falou, por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais, e não nos deixe, nem nos abandone. Mas incline para si os nossos corações, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos que ordenou aos nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele defenda a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, conforme precisarem, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração plenamente consagrado ao Senhor nosso Deus, para que andeis nos seus estatutos e guardeis os seus mandamentos, como hoje o fazes. Então o rei e todo Israel oferecerão sacrifícios perante o Senhor,
para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor Salomão, deu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas consagrarão o templo do Senhor. E no mesmo dia, o rei santificou o meio do pátio que ficava na frente do templo, porque ali ofereceu o holocausto, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas, já que o altar de bronze que está diante do Senhor era muito pequeno para caberem nele o holocausto, a oferta de cereais e a gordura nas ofertas pacíficas. Na mesma ocasião, Salomão celebrou a festa juntamente com todo Israel, uma grande comunidade vinda desde Lebo-Hamate até o rio do Egito. Celebraram na presença do Senhor nosso Deus durante 7 dias, além dos primeiros 7 dias, totalizando 14 dias. E no 8º dia, ele despediu o povo e todos bendisseram o rei. E todos voltaram para casa contentes e de coração alegre, por causa de todo o bem que o Senhor havia feito a seu servo Davi e a seu povo Israel. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir que você feche os olhos para que nós possamos orar e rezar o nosso Pai Nosso. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe a nossa nação e proteja cada um de nós. Santo, santo é o Senhor, e eu sei que Ele está por nós nessa luta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo mal, Senhor. Ó Senhor, nos livrai de todo mal, agora e sempre. Amém.